Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A minha mãe já trabalhava naquela casa de família já fazia uns 8 anos. E no fim, acabou arranjando um emprego com meu pai também na firma do patrão dela. Já fazia uns 2 anos que o pai trabalhava pro doutor Eduardo. Era assim que eles chamavam o patrão, doutor Eduardo. Eu estava com 19 anos, trabalhava como caixa no mercado ali mesmo, no bairro. Só que acabei me envolvendo com um rapaz que também trabalhava ali e no fim acabou dando rolo. Nosso gerente descobriu e nós dois acabamos sendo demitidos. Olha, se arrependimento matasse. Eu nem era apaixonado por esse cara, sabe? Era um rolinho que a gente tinha, mas fazer o que no fim, por causa disso, acabei perdendo meu emprego. Ainda bem que tinha um seguro-desemprego, né? Do contrário, eu estaria perdido. Até porque tinha conta para pagar. Se bem que logo comecei a procurar outro serviço. Enfim, fazia uns 20 dias que eu estava parada, quando a mãe veio me falar: Cecília, já que você não está mais trabalhando, o que você acha de ajudar a limpar a casa de praia lá da minha patroa? Volta e meia, sempre que os patrões iam à praia, a mãe também descia, uns 2 dias antes, para fazer uma limpeza, uma faxina, deixar tudo em ordem, para que quando os patrões chegassem, a casa estivesse limpa. Eu iria, quer dizer, a princípio ela iria descer na quinta-feira, já que sua patroa estava planejando descer na sexta. Como eu estava parada, acabei concordando. Até porque poderia fazer um passeio também, né? Descemos nós duas de ônibus, fizemos a faxina, deixamos tudo limpinho, a casa pronta para receber os patrões e voltamos de ônibus também. Minha mãe me deu até um dinheiro pela ajuda. Enfim, dali 2 semanas, a mãe veio me contar que a patroa dela ia voltar com a filha no domingo e perguntou se eu não podia descer na segunda-feira ou na terça para fazer limpeza de novo, retirar o lixo, ver se tinha ficado tudo em ordem, só que dessa vez eu iria sozinha. Falei que por mim tudo bem, não tinha problema nenhum. A mãe ainda falou, aliás, a dona Alessandra até disse que se você quiser ficar um pouquinho lá para curtir a praia, pode ficar numa boa, viu? Mas ó, não é para abusar. Olha, eu adorei a ideia. Imagine, estávamos em plena temporada. A casa dos patrões do meu pai era muito bacana. Tinha até piscina. Era uma piscina pequena, mesmo assim dava para curtir um monte. Quando a mãe me falou, né, que a patroa dela tinha permitido que eu ficasse um pouco lá, aproveitasse um pouco a praia, primeira coisa que eu imaginei foi justamente aquela piscina. Eu tirando uma onda de granfina. Eles voltaram no domingo e eu desci na quarta-feira de manhã. Minha ideia, desde o começo, era ficar até sábado ou domingo. Enfim, até pensei em chamar uma amiga, mas como era dia de semana, resolvi ir sozinha mesmo. Até porque, sei lá, de repente, a dona Alessandra não gostasse, né? E a mãe me falou, olha, aproveita, mas não abusa. Depois que cheguei, dividia o meu tempo entre limpar e aproveitar. Por exemplo, deixava um quarto em ordem, aí ia aproveitar a piscina. Depois repetia. E assim, fui me organizando. Naturalmente que também reservava um tempo para ir curtir um pouco a areia, o mar. Pelo fato de estar sozinha, não tinha muita graça. Mas é aquela coisa, né? Praia é sempre praia. Eu tinha deixado a minha passagem comprada por sábado à noite. Até porque a minha mãe tinha me ligado para pedir que eu fosse embora logo. Não ficar abusando lá da boa vontade dos patrões. Minha mãe tinha sempre aquele medo, né? De desagradar a mulher e acabar perdendo o emprego. Enfim, no sábado de manhã, deixei a casa toda limpa, toda pronta.
tirei o lixo que faltava e aí resolvi aproveitar o resto daquele dia na piscina. Depois, iria para a rodoviária e comeria alguma coisa lá mesmo, antes de embarcar. Eu estava justamente ali curtindo a piscina, tomando um sol, quando escutei o barulho do portão se abrindo. Era um portão automático e pensa no susto. E meu susto foi ainda maior quando vi que se tratava do patrão. Não era a patroa, era o patrão. Eu o conhecia de vista, tinha ido um dia com a minha mãe fazer a faxina. Olha, mas põe susto em cima disso. A piscina ficava ali na frente. E quando vi o doutor Eduardo saindo do carro, senti aquele gelo na espinha. Me perguntei em pensamento, o que será que esse homem está fazendo aqui, meu Deus? Nossa, quando ele se der conta que eu estou aqui, na piscina dele, ele com certeza vai reclamar com a esposa e com toda certeza ela vai reclamar para minha mãe. Já eram quase 4 horas da tarde. Dali a pouco, ele apareceu de novo, bem ali do lado da piscina. Falou que estava com calor, me cumprimentou, sabe? Me olhou com aquela cara assim. Olha, eu fiquei com medo, mas com medo de ele me chamar a atenção. Tudo bem que a esposa dele tinha permitido. Mesmo assim, vai que ele não gostasse, né? E eu bem à vontade, de biquíni, inclusive. Num primeiro momento, cheguei a pensar que a esposa dele e a filha também estivessem no carro, mas não, ele estava sozinho. Sorriu, me cumprimentou, e eu toda sem jeito, já fui me enrolando numa toalha. Desculpa, doutor, eu não sabia que o senhor ia voltar. Imagina, fica tranquilo. Só desci para buscar umas coisas aqui que a Alessandra esqueceu. Fica à vontade, tá? Olha, numa tentativa de me explicar, cheguei a dizer que a mulher dele tinha permitido que eu ficasse ali na casa uns dias, para aproveitar um pouco. E ele voltou a dizer que eu ficasse tranquilo, estava tudo bem, né? E diante disso, enquanto ele entrava, continuei ali, tomando meu banho de sol. Ele guardou algumas coisas no porta-malas do carro, depois ficou ali mais um tempo lá dentro. Olha, ainda bem que eu já tinha deixado tudo em ordem e limpo, né? Imagine se eu tivesse deixado para arrumar tudo na última hora e ele chegasse ali, encontrasse a casa toda bagunçada. Ia ficar feio para mim, né? Ele com toda certeza reclamaria lá com a esposa dele. E a esposa, claro, iria reclamar para minha mãe. Já eram quase 4 horas da tarde e, repito, dali a pouco ele voltou. Apareceu de novo ali, perto da piscina. Falou que estava com calor, que sua vontade era de pular na piscina também. Me senti meio constrangida com ele ali. Até porque notei que ele ficou olhando para mim, reparando no meu corpo. Sabe quando você sente que a pessoa está te medindo assim? Mesmo tentando disfarçar? Era um homem bem jovem ainda. Se tivesse 40, 42 anos, era muito. Homem bonito. Tinha lá o seu charme. Ele quis saber até que dia que eu ia ficar ali na praia. E eu falei que estava com a passagem comprada para aquele sábado mesmo, à noite. Ele então disse: bom, se você quiser subir comigo, te dou carona. Falei que não queria incomodar, mas ele falou que não ia incomodar nada. Pelo contrário, pelo menos teria alguém para conversar, né? Durante o trajeto. Resultado, acabei aceitando a sua carona. Lembro que tomei um banho, arrumei as minhas coisas, dei uma última ajeitada ali na casa e já estava quase escurecendo quando saímos dali. Antes de pegarmos a estrada, ainda fomos comer alguma coisa. Ele fez questão. E olha, pensa num lugar bacana onde a gente foi. Uma comida tão gostosa.
Confesso que no começo não consegui me sentir muito à vontade. Puxa vida, era o patrão da minha mãe. Aliás, da minha mãe e do meu pai também, né? Um cara muito refinado. Mas ele era tão bacana, sabe? Simpático. De modo que aos poucos eu fui me soltando. Ele falou do meu nome. Diz que achava bonito. Sabe que Cecília é o nome que quase não se usa mais, né? Só que é tão bonito. Aliás, teus pais escolheram muito bem. Combina com você. Fiquei toda encabulada quando ele falou aquilo. Até porque, além do elogio, ele também me olhou fundo nos olhos. Como a gente conversou, sabe? Ele me fez tanta pergunta. Que sabia minha idade, que sabia se eu tinha namorado. Quando falei que tinha perdido o emprego por causa disso, e que estava parada naquele momento, ele falou que podia tentar me ajudar, ver com algum amigo, algum conhecido, se alguém sabia de alguma coisa. E aí me avisaria. E logo em seguida ainda acrescentou: deixa eu anotar teu número, porque assim fica mais fácil, né? Se entrar em contato com você, caso apareça alguma coisa. Enfim, acabei passando o meu número para ele. Pelas tantas, ele viu que tinha uma máquina de ursinhos assim, num canto daquele restaurante, e falou que ia pegar um bichinho. E não é que conseguiu? Quer dizer, ficou lá tentando um tempão, né? Gastou algum dinheiro, mas no fim, como não desistiu, acabou conseguindo um daqueles bichinhos. O que eu pensei? Que ele fosse levar para a filha dele, né? Até porque, até onde eu sabia, a menina tinha 8 ou 9 anos. Só que, para minha surpresa, assim que voltou ali para a mesa, ele deu o ursinho para mim. Não foi fácil, mas consegui. Para você. Para mim? O senhor tá falando sério? Então, é para você. Pensei que fosse para sua filha. Que nada. Ela já tem bastante brinquedo em casa. Esse aqui eu ganhei para você. Aceita. É de coração. De que jeito que eu ia recusar? Seria ter falta de educação, né? Era um bichinho tão bonito. Uma girafinha assim, macia, fofinha. Toda sem jeito. Peguei, agradeci. E ele ficou olhando para mim assim, com um meio sorriso. Como eu queria ter o poder de ler o pensamento dele naquela hora. Sabia o que ele estava pensando naquela hora, olhando para mim daquele modo. De todo jeito ficou nisso, até porque dali a pouco pegamos a estrada. Fomos conversando o trajeto todo e ouvindo música. Foi uma viagem assim, bem calma, sabe? Até porque não tinha muito movimento. Ele fez questão de me deixar na frente da minha casa. A gente se despediu. Quando eu estava saindo do carro, ele falou: se eu souber de algum trabalho para você, eu te ligo, tá bom? Não vou mentir. Fiquei me sentindo tão esquisita. Quando entrei por aquele portão, eu não sei, sabe, exatamente dizer por que é que eu me senti daquele modo, mas eu me senti meio perturbada por aquele homem. Sabia que não tinha nada a ver. Até porque era uma pessoa educada, gentil, além de ser casado, ter uma filha, sem contar que era o patrão da minha mãe e do meu pai. Procurei até tirar aquele pensamento da cabeça. E o tempo acabou passando, até que dali 3 semanas e meia, eis que recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi e, para minha surpresa, até porque eu não estava nem lembrando mais, era ele, o doutor Eduardo. Aliás, ele tinha pedido que eu parasse de chamá-lo daquele doutor. Eu não gostava. Falou que era para chamá-lo só de Eduardo. Na hora, nem pensei em nada. Muito menos em emprego. Porque ele disse que ia ligar se soubesse alguma coisa, né? Só que eu não atendei. Era uma quarta-feira.
6 horas da tarde. Ele queria saber se eu já estava trabalhando e se tinha algum compromisso para logo mais. Quando falei que não, ele me fez aquele convite. Quer jantar comigo? Jantar? Mas... E a sua esposa? Será que ela vai gostar? A Alessandra está na chácara com a nossa filha. Eu queria conversar com você. Tomar um vinho, jantar num bom restaurante. Aí pensei, o que você diz? Topa? Olha, pensa na minha surpresa. Tentei até, juro, tentei tirar o corpo fora, mas ele insistiu tanto, até que no final, mais uma vez para não ser indelicada, acabei aceitando. Combinamos que ele me pegaria na esquina de casa, até para os meus pais não verem, né? E ficar pensando bobagem. Até ele preferiu assim. Quando nos encontramos, eu senti que ele estava meio diferente. Não sei explicar, mas tinha alguma coisa diferente nele. Fomos ao restaurante, jantamos, tomamos um vinho delicioso, conversamos muito de novo, né? Só que, sabe, assuntos assim normais. Depois do fim, quando entramos no carro de novo, ele agradeceu pela companhia, disse que me levaria para casa. Só que em vez de dar partida no carro, continuou olhando para mim assim, bem fixo. Chegou a me dar até um arrepio, porque, meu Deus, pensei, o que esse homem está pensando me olhando assim? Ele continuou me olhando daquele modo, colocou a mão assim no volante, até que antes de ligar o motor, falou uma coisa que eu jamais poderia imaginar. Posso te confessar uma coisa? Desde aquele dia, quando viemos juntos lá da praia, que eu não consigo tirar você da minha cabeça. Já queria até ter ligado para você antes, mas estava tão sem jeito. Eu só escutei e não disse nada. Até porque, apesar de tudo, juro que eu não estava esperando. E ele não parou por ali. Me fez um carinho assim no rosto e depois ainda falou: nossa, como você é linda. Me admira que você não tenha namorado. Quer dizer, se é que você falou a verdade, né? Olha, eu nem me dei conta de que enquanto falava aquelas coisas, ele ia se aproximando, assim bem lentamente, até que quando percebi, já era tarde. Ele já tinha encostado sua boca na minha. Me deixei levar. Correspondi ao beijo, até porque, meu Deus, que homem cheiroso. E depois do primeiro veio o segundo, o terceiro, cada um mais carregado de paixão do que o outro. Foi inevitável, né? Na verdade, nem tentei resistir. Até porque não consegui pensar em mais nada. Quando ele perguntou se a gente podia ir até um outro lugar para ficar assim mais à vontade, eu só concordei com a cabeça. Ele pegou uma suíte tão linda. Tinha hidro, piscina. Foi uma noite gostosa demais. Tudo regado a mais vinho. Eu avisei que ia dormir na casa de uma amiga, até para minha mãe não ficar preocupada. Passamos 4 horas naquela suíte e fizemos amor praticamente o tempo todo. Ele foi simplesmente maravilhoso comigo. Eu quase nem consegui dormir depois, porque quando ele me levou para minha casa, eu deitei e fiquei ali na cama de olhos abertos, recordando, pensando, fantasiando. Ah, meu Deus, eu sinceramente não esperava. Mas foi a melhor noite de toda a minha vida. Fiquei encantada
deslumbrada, talvez. Ele iria para a chácara do seu sogro na sexta-feira à noite, encontrar a família. Ele mesmo me contou. Só que me ligou para a gente ficar junto, um pouco na parte da tarde. Só para concluir, acabamos engatando um caso. Porque depois da primeira vez, imagine se eu não ia aceitar uma segunda, uma terceira. Até porque estava me sentindo no paraíso. E a cada encontro, a cada vez que a gente fazia amor, eu ia me apegando a esse homem mais e mais. E nem tinha como ser diferente. Ele me tratava tão bem, era tão carinhoso. Ele sempre dava um jeito de me ver uma, duas, às vezes, até 3 vezes durante a semana. E acabei me encantando por ele, digamos assim, mais do que deveria, né? Até que um dia, liguei para o seu celular e levei um susto. Porque quem atendeu foi sua esposa. O pior é que eu já tinha mandado 2 mensagens antes de ligar. E usei umas frases assim, bem comprometedoras, tipo que estava com saudade, querendo saber quando que a gente ia se ver de novo. Pensei que ele estivesse na firma, naquela hora, mas não. Estava em casa. E pro meu azar, foi a dona Alessandra que atendeu a ligação. Levei um susto quando reconheci a sua voz. Desliguei assim que vi que era ela. Só que aí, foi ela que começou a ligar para mim. Como eu não atendia, começou a mandar mensagem, querendo saber quem era eu. E que mensagens eram aquelas que eu tinha mandado. Olha, deve ter dado um rolo. Porque eu fiquei 4 ou 5 dias sem falar com ele. Não liguei para ele de medo pelo que tinha acontecido. E ele também não me procurou. Até que no fim, ao cabo de 4 ou 5 dias, ele finalmente me ligou. E como eu já estava esperando, disse uma coisa que, olha, acabou comigo. Desculpa não ter ligado antes, mas é que complicou as coisas aqui pra mim, sabe? Minha mulher tá há muito tempo desconfiada e por conta daquele dia que você ligou, mandou mensagem. Nossa, aconteceu um escândalo aqui. A gente vai ter que dar um tempo, tá bom? Queria te pedir pra você, pelo menos por enquanto, parar de me procurar. Aí quando a poeira sentar, aí eu te procuro, tá bom? Foi só isso que ele mandou. Que remédio, né? Não era, com toda certeza, aquilo que eu queria, mas que outra solução? O que acontece quando a gente se envolve com alguém comprometido? Eu sei disso. Tenho experiência suficiente, apesar de ser nova ainda, para saber que, em 99% das vezes, é exatamente isso. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa descobre, ou de repente o outro se cansa. E aconteceu comigo, né? O tempo foi passando e eu fiquei naquela esperança, naquela ansiedade. Até porque ele falou, vamos deixar a poeira baixar e daqui a pouco, quando tiver tudo assim mais tranquilo, aí eu te procuro. Só que até agora, ele não me procurou. Lá se vão 2 meses e meio e nada. E quer saber? Tem horas que eu acho que estou me iludindo, viu? Quando eu penso que ele ainda vai me ligar. Talvez ele tenha se cansado da nossa brincadeirinha. Enjoou de mim. Não quer mais nada comigo. Aproveitou o fato da mulher ter ficado desconfiada para se afastar. Na verdade, deve ter sido a desculpa perfeita para isso, né? Até porque, convenhamos, se ele quisesse, se estivesse mesmo sentindo a minha falta, daria um jeito de me ver. Meu mal foi me deixar levar por esse encanto. Ficar deslumbrado do jeito que eu fiquei.
Era mais do que certo que um dia eu despertaria desse conto de fadas. Só não imaginava que fosse tão cedo, né? Achava que meu encanto fosse durar um pouco mais. E não imaginava também que fosse pensar tanto nele como tenho pensado. Muito menos sentir a sua falta como tenho sentido. Às vezes chega a doer o peito. Às vezes chego quase a sufocar. Sabe, tem horas que eu penso até que estou apaixonado. Ou até amando esse homem. Por isso esse sofrimento, essa angústia. Sabe, se não fosse uma coisa forte, não estaria me sentindo assim. Essa falta de ar que eu sinto, essa saudade, esse tanto que eu penso nele todos os dias, praticamente o dia todo. E à noite, quando vou dormir, não sentiria tudo isso se não estivesse apaixonado? Não estaria sofrendo assim? Não sentiria esse aperto aqui no meu peito, essa falta, essa saudade sem fim, que machuca, que dói e que não passa.